De volta e direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão por videoconferência. A ata da sessão anterior, a secretária do plenário, doutora Carmen Lívia. Ata da 7ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 17 de março de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h17, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo observação, considero aprovada a ata. Conforme ontem, ao final da sessão, deliberamos, nós iniciaremos com a fixação das teses de ambos os feitos que foram julgados ontem, o recurso ordinário 627.432 e o recurso ordinário 1.070.522. A primeira tese, o julgamento foi, a proclamação foi por 10-1, vencido o ministro Marco Aurélio, e nós vamos fixar a tese com relação à constitucionalidade da denominada cota de tela, que foi da relatoria do ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Dias Toffoli, para propor a fixação de tese. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral da União, senhoras e senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. A proposta de tese que apresento é a seguinte: são constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância. Essa é a proposta que apresento, senhor presidente. A divergência? Pois não, ministro Marco Aurélio, com a palavra. Presidente, em primeiro lugar, entendo que fica muito bem a edição de tese, não cogito de verbete, muito menos de verbete da súmula, verbete vinculante, em processo objetivo, não em processo subjetivo. Agora, admito que o que proposto pelo relator corresponde à visão da sempre ilustrada maioria, e em colegiado vê-se a maioria. Mas como nós continuamos, e assim foi apregoado, na apreciação do recurso extraordinário que foi interposto em processo subjetivo, eu peço vênia para divergir e não aprovar a tese. Pois não. Além do ministro Marco Aurélio, mais algum colega gostaria de usar a palavra? Ou posso considerar aprovada a tese? Bom, então, eu proclamo o resultado. Foi aprovada a tese fixada pelo eminente relator, ministro Dias Toffoli, vencido o ministro Marco Aurélio. Agora, o segundo tema, que foi o meu, controvérsia relativa à nulidade do procedimento licitatório de outorga de permissão para exploração de serviço de radiodifusão comercial, que fixa percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e na transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. A minha tese vai mais ou menos no mesmo sentido do ministro Dias Toffoli. São constitucionais os procedimentos licitatórios que exijam percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais, nos termos do artigo 221 da Constituição Federal de 1988. O ministro Marco Aurélio também aqui, Vossa Excelência, ficou vencido. Duas observações apenas, presidente. Pois não. Aliás, três. Reitero o que eu disse quanto ao caso anterior, em se tratando de processo subjetivo. Penso que não cabe a edição de tese. A emenda do relator já é suficiente a revelar a concepção da maioria.
Em segundo lugar, eu percebi mal e pensei que tivesse acompanhado o voto do ministro Gilmar Mendes. Eu imaginei que Sua Excelência estaria desprovendo o recurso, mas Sua Excelência desprovendo, não, provendo o recurso. Ele deu provimento ao recurso da União. Proveu. Da União. Mas não tem importância. Agora, reitero, presidente, eu sustentei que a Constituição é clara ao remeter à lei. E toda vez que a Constituição remete à lei, é no sentido formal e abstrato, ou seja, lei emanada do Congresso Nacional. E o tema não poderia ser disciplinado mediante decreto, e decreto do Executivo Municipal ainda por cima. Por isso eu peço vênia para votar contra a tese, mas reafirmo, a tese corresponde à concepção da maioria. Há mais alguma divergência? Não, presidente, só para deixar assente que eu apresentei divergência quanto à fundamentação. De fato, não se tratava de norma pré-constitucional, ao revés, era de norma pós-constitucional, mas o que eu disse que nós estamos a julgar era o próprio edital vis-à-vis a Constituição, e era plenamente constitucional. Portanto, não precisávamos chegar a essa formalidade. Bueno. Mais alguma observação? Não havendo, eu proclamo o resultado que a tese fixada pelo relator, no caso, o relator-presidente, nesse caso, vencido o ministro Marco Aurélio. Chama agora a julgamento o recurso ordinário com sustentação oral 979-962, procedente do Rio Grande do Sul. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. O tema é o tema 1003 da repercussão geral, que gravita sobre a discussão relativa à constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal para aqueles que importam medicamentos sem registro sanitário. Pelo que consta aqui, do que lhe foi enviado, falará, pelo tempo regimental de 15 minutos, o Ministério Público, através de Sua Excelência, o procurador Augusto Brandão de Ares, a quem eu saúdo agora, que já entrou na sala, e também pelo amigo escuro de Defensoria Pública da União, doutor Gustavo Zorter da Silva, que também já está no ambiente público da nossa audiência. Eu vejo, ministro José Levi, Vossa Excelência falará também? Não, então está bem. Então, ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Som. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux, senhoras ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber, senhores ministros e estimados colegas, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhor advogado-geral da União, doutor José Levi, senhor defensor público, doutor Gustavo. Aqui trata-se de dois recursos extraordinários, presidente, um interposto pelo réu e outro pelo Ministério Público. Como Vossa Excelência observou, o que está em questão é um específico dispositivo do Código Penal, o artigo 273, parágrafo 1º, B, que tem a seguinte dicção nas partes relevantes, presidente. A emenda: falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão de 10 a 15 anos e multa. O parágrafo 1º deste artigo 273, que acabo de ler, diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda,
tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Portanto, nós estamos falando aqui de alteração ou falsificação de medicamentos. E aí vem, e este é o dispositivo-chave, o parágrafo 1º, letra B, que diz: está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. 1. Sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Portanto, o que o dispositivo impugnado faz é equiparar a importação de medicamento não registrado na Anvisa à falsificação ou adulteração de medicamento. Isso é o que dispõe a norma impugnada. O fato relevante, subjacente aos presentes recursos extraordinários, são os seguintes. O réu foi condenado por haver importado irregularmente, bem como colocado à venda, o medicamento Alprostadil 500 miligramas por mililitro, prostaglandina E1 ou PGE1, de nome comercial Prostin VR, sem o devido registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, importou irregularmente e colocou à venda esse medicamento de nome complicado, sem registro na Anvisa. O medicamento é um vasodilatador, também utilizado para tratamento de disfunção erétil. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicou, no caso concreto, o entendimento da sua Corte Especial, que considerou inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º, letra B do Código Penal. Ou seja, considerou inconstitucional as balizas de fixação da pena, que na previsão legal vão de 10 a 15 anos de reclusão, além da multa. Tendo considerado inconstitucional o preceito secundário, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicou, por analogia, o artigo 33 caput da Lei de Drogas, que pune o tráfico de drogas, e a respectiva minorante do parágrafo 4º. Apenas para facilitar a compreensão, o artigo 33 diz o seguinte, da Lei de Drogas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer, quero dizer que prolixa é a norma e não este orador, drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É o dispositivo da Lei de Drogas que tipifica o tráfico de entorpecentes. E a pena fixada na Lei de Drogas é reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. E como todos nós sabemos, até porque é o caso mais corriqueiro nas turmas, tráfico de drogas, temos aqui a minorante do parágrafo 4º, que diz: nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Em suma, presidente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou inconstitucional a pena prevista para a importação de medicamentos sem registro na Anvisa e, diante da inconstitucionalidade daquela pena, determinou
que fosse aplicado, no caso, a pena do tráfico de entorpecentes. O Ministério Público recorreu dessa decisão, defendendo a constitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º, letra B. E o réu, por sua vez, recorreu também, dizendo que se o preceito secundário é inconstitucional, não é possível a aplicação de qualquer sanção. Este é, presidente, o breve relatório que espero ter sido suficiente para que todos compreendessem a controvérsia constitucional e os fatos subjacentes. Muito obrigado, Sua Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Relatório bastante claro que viabiliza as sustentações orais. Falará pelo recorrente Ministério Público Federal, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, pelo tempo regimental. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro José Levi Melo do Amaral, advogado da União, senhores advogados e advogadas, servidoras e servidores, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Roberto Barroso. O recurso ordinário 979.962, ora sob exame dessa Suprema Corte, versa tema que se reveste da mais alta importância e consiste na possibilidade ou não de o Poder Judiciário combinar previsões legais de modo a promover a proporcionalidade de sanções penais. Trata-se de uma questão que remete à reserva legal e à separação dos poderes, conquistas valiosas do nosso marco civilizatório. Inicio esta sustentação separando num primeiro tópico, que eu denomino da desproporcionalidade do preceito secundário. E assim, suscito de logo a questão da desproporcionalidade das penas estabelecidas na legislação como uma orientação do justo e que está no sentimento dos povos que desenvolveram o direito desde sempre, na Antiguidade Clássica. Em Atenas, por exemplo, as leis de Solon às vezes impunham sanções leves para crimes mais graves, assim como penas mais severas para delitos menos expressivos. Nesse contexto, a comparação é crucial para aferir a justa medida da prestação jurisdicional. Nos dias correntes, o legislador brasileiro tipificou a conduta de importar produtos terapêuticos ou medicinais sem registro no artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 1 do Código Penal. A sanção combinada em abstrato compreende a pena de reclusão de 10 a 15 anos, além de multa. Cuida-se de uma reprimenda elevada ante tipos penais gravíssimos e, por isso, desproporcional, comparativamente para aquele que reduz um ser humano à condição análoga à de escravo. Combinou-se uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. E, apesar da gravidade deste delito e de tantos outros, nota-se que a pena mínima é 5 vezes menor. A pena máxima corresponde a quase metade daquela combinada para o crime de importar produtos terapêuticos ou medicinais sem registro. Aliás, a pena mínima do crime de homicídio simples, que ceifa a vida de um ser humano, é de 6 anos. É perceptível, pois, que o preceito secundário do delito de importação de produtos terapêuticos ou medicinais sem registro não foi devidamente dimensionado pelo legislador, sob o aspecto da razoabilidade e da desproporcionalidade. A conduta de importar fármacos sem registro na Anvisa não é mais grave do que matar alguém, mas a pena é dotada de severidade muito maior.
da doutrina de Hans Kelsen, o intervalo compreendido entre 10 e 15 anos de reclusão é a moldura dentro da qual o magistrado há de estabelecer a pena em concreto. Pena esta que dificilmente exasperará o máximo ou restará aquém do mínimo. Portanto, com uma pena mínima que suplanta 8 anos, o regime inicial do cumprimento correlato será o fechado. E não há congruência, portanto, entre o desvalor da congruência, da conduta e o ius puniendi. E no direito constitucional, sabe-se que a lei desproporcional é inconstitucional. A chamada dimensão material ou substancial do devido processo legal, sempre lembrada nos votos dos eminentes ministros Moreira Alves e Celso de Mello, exige dos atos do poder público um conteúdo razoável. Abro aspas. Todos os atos emanados do poder público estão necessariamente sujeitos, para efeito de sua validade material, à indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade. É o que consta na ADI 2667, julgada em 5 de outubro de 2020. No constitucionalismo, fecho aspas, no constitucionalismo norte-americano, a ideia do devido processo legal substantivo também é invocada para a invalidação das leis. Quanto à primeira indagação do tema deste recurso extraordinário, conclui-se que a desproporcionalidade é insofismável. Resta saber se é possível utilizar o preceito secundário de outro tipo penal para a fixação da pena pela importação do medicamento sem registro. E aqui abro um novo tópico intitulado da impossibilidade de combinação de tipos penais distintos. Defendia Nelson Hungria que, ao combinar o preceito primário com o preceito secundário de tipos penais distintos, o juiz eleva-se à condição de legislador. Esta era a opinião de Sua Excelência sobre a chamada Lex Tertia Missio, ou seja, uma terceira lei mais favorável concebida para o caso concreto. Esse tem sido o entendimento da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que há muito assevera, abro aspas, não ser possível mesclar partes favoráveis de normas contrapostas no tempo para criar-se um terceiro sistema, Lex Tertia, pela via da interpretação, sob pena de usurpação da função do Poder Legislativo e, em consequência, de violação do princípio da separação dos poderes. Fecho aspas, HC 107.583, relator eminente ministro Luiz Fux. O mesmo foi decidido diversos outros precedentes dessa Egrégia Corte Suprema, sobretudo após o julgamento do recurso extraordinário 600.817, do Mato Grosso do Sul, em que foi relator eminente ministro Ricardo Lewandowski, quando firmou-se a impossibilidade de aplicação retroativa da causa da diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei de Drogas. Aliás, no caso ora julgado, esse foi exatamente um dos dispositivos objeto de combinação. À luz da reserva legal e da separação dos poderes, descabe conjugar a sanção penal do tráfico de drogas para reprimir a prática do delito de importação de medicamentos sem registro na Anvisa, assim como as majorantes e minorantes deste diploma normativo. A declaração de inconstitucionalidade apenas do preceito secundário da norma, ou seja, somente da pena combinada ao crime, não deixará lacunas no ordenamento jurídico. Isso porque a sanção desproporcional foi elevada pela Lei 9.677 de 98, que alterou o Código Penal com a invalidação da norma. Opera-se, assim, o efeito repristinatório, restaurando-se a redação anterior, cuja pena era de 1 a 3 anos. Isso permitirá ao Congresso Nacional avaliar a conveniência e a oportunidade de elevar a sanção, se assim entender de fazer, desta vez, de maneira consentânea com o princípio da proporcionalidade. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República se manifesta: a. Pela desproporcionalidade do preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º B, inciso 1 do Código Penal. B. Pela impossibilidade de combinação de tipos penais. C. Pelo efeito repristinatório de modo a restaurar a redação anterior à Lei 9.677 de 98,
até que sobrevenha a legislação que reaprecie o tema. E D, pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para que seja anulado o acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que combinou tipos penais. Dessa forma, agradeço a Vossas Excelências, ao eminente presidente da Suprema Corte, pela oportunidade dessa sustentação oral. Obrigado, senhoras e senhores. Presidente, está sem som. Esse é um equívoco que todo mundo comete, porque o som fica desligado, né? Então, falar agora pelo amigo Scúria, Defensoria Pública da União, o doutor Gustavo Zorteia da Silva, Defensor Público Federal. Eminente ministro-presidente, ministro Luiz Fux, eminentes senhoras ministras, eminentes senhores ministros, eminente procurador-geral da República, eminente advogado-geral da União, senhora secretária, boa tarde a todas e todos. Eu não poderia deixar de iniciar com uma saudação breve ao ministro Ricardo Lewandowski, que na última terça-feira completou 15 anos de defensoria de Supremo Tribunal Federal, e em nome da Defensoria Pública da União, por ser essa a primeira oportunidade em que nos pronunciamos depois desta data, eu trago uma saudação cordial ao ministro Ricardo Lewandowski, destacando a sua importância nesses 15 anos na defesa dos direitos fundamentais. E pego só um aspecto de um trecho da fala do ministro Roberto Barroso de ontem, que distinguiu elegância e fidalguia como traços da personalidade. E, de fato, essa é a característica de Vossa Excelência. Sempre se ouve com elegância e fidalguia em relação a defensores públicos, a advogados e a todo o sistema de justiça. Então, fica aqui o nosso abraço, ministro Ricardo Lewandowski. Excelências, então, quanto ao tema, de fato, a Defensoria Pública da União está como amicus curiae neste processo, que, como bem relatado, versa sobre importação de medicamentos em registro sanitário, conduta apenada com pena de 10 a 15 anos pelo artigo 273 do Código Penal. E destacamos de início que estamos diante, sim, de uma desproporcionalidade da resposta punitiva do Estado em relação a essa conduta. Primeiro, por conta das penas, são bastante elevadas, 10 a 15 anos. Segundo, porque não se identificam quaisquer causas especiais de diminuição da pena que permitam, por exemplo, balizar essa sanção para um patamar menor do que o mínimo legal de 10 anos. Também, essa pena necessariamente remeterá a um regime inicialmente fechado. Qualquer pena que se aplique em relação a esse delito, estaremos diante de um regime inicialmente fechado. E ainda um aspecto que é o fato de que o delito, com previsão na Lei 8072, ele também é considerado crime hediondo. Então, vejam que a resposta penal é bastante severa a uma conduta que, a nosso ver, não mereceria tamanha resposta. E se buscamos a contextualização da Lei 9.677 de 98, que foi a lei que criou essas penas de 10 a 15 anos, vamos recordar que estamos no final da década de 90 e na década de 90 começaram a surgir aqueles escândalos das pílulas de farinha, alteração e falsificação de fórmulas de medicamentos como reumatismo, enfim. E o que acontece neste processo em relação a este tipo é um pouco do que vem acontecendo como resposta do Poder Legislativo a diversas situações que entram, vamos dizer, em destaque no âmbito criminal. E a resposta que o Congresso Nacional muitas vezes dá é pura e simplesmente a elevação da pena para tentar inibir a conduta criminal. Não há, excelências, nessa postura do Congresso Nacional, que se observou neste caso específico e se observa em outros casos, uma preocupação com a proporcionalidade.
Não há também um refinamento do argumento para verificar em termos criminológicos se a resposta penal de fato é eficaz. Não. Surge um clamor popular e se dá uma resposta que é simples para um problema complexo, que é a pura e simples elevação da pena. Infelizmente, atinge-se situações como essa, em que há uma desproporcionalidade da sanção. E por que dizemos desproporcionalidade da sanção? Em nossa manifestação, nós utilizamos um método de comparação externa, tal como fez também o nobre e eminente Procurador-Geral da República. Vejam, excelências, comparação externa com outros tipos. A pena mínima deste delito é maior que a pena mínima do homicídio simples, inclusive daquele praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou mesmo do homicídio simples praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. Condutas inegavelmente graves que protegem um bem jurídico absolutamente caro ao Estado Democrático de Direito, que é a vida. Também temos penas as penas deste delito são superiores às aplicáveis ao delito de estupro, de que resulte lesão corporal de natureza grave ou perpetrado contra a vítima menor de 18 anos ou maior de 14 anos. E a pena mínima de 10 anos é idêntica à mínima aplicável pela prática do delito de estupro coletivo, também bastante grave. Essa pena mínima de 10 anos é maior que a sanção mínima combinada para o delito de estupro de vulnerável e iguala-se à mínima prevista para o estupro de vulnerável de que resulte lesão corporal de natureza grave. Aqui, portanto, estabelecemos essa comparação com delitos com tipos que protegem um bem jurídico absolutamente caro, que é a dignidade sexual. Vejam a desproporcionalidade. Estamos no âmbito dos bens jurídicos individuais. Mas se vamos para os bens jurídicos difusos, também há essa desproporcionalidade. E aqui não poderíamos deixar de estabelecer a comparação com o tráfico de drogas, que também protege a saúde pública, tal como o delito ora examinado por vossas excelências. E o tráfico de drogas, ele tem uma pena mínima significativamente menor, que é de 5 anos. E aí é um detalhe, ele ainda permite uma melhor adequação da pena, prevendo causas de diminuição especial, que fazem a pena regredir aquém do mínimo. E o exemplo maior disso é justamente o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Então, no caso do tráfico de drogas, há a possibilidade ainda de um balizamento mais adequado à lesividade da conduta. Neste caso que estamos a examinar, não. Parte-se sempre, invariavelmente, de 10 anos. Há também um método importante, que é o método de comparação interna, ou seja, comparar as diferentes condutas com discrepantes lesividades abarcadas por esse mesmo tipo penal, que prevê a mesma pena para essas diferentes condutas com diferentes lesividades. E aqui poderíamos recordar que essa pena de 10 a 15 anos ela seria aplicada, por exemplo, a um cosmético falsificado, de aplicação superficial. A mesma pena se aplica a uma conduta muito mais grave, que seria um medicamento de ingestão para a cura de uma doença gravíssima. Então, vejam, dentro do próprio tipo penal, nós temos discrepâncias que, em verdade, não conseguem ser bem contornadas por parte do magistrado. Necessariamente, a pena, como disse, vai partir de 10 anos, independentemente da gravidade das condutas abarcadas. Também nós temos a mesma pena para hipótese em que o objeto material da conduta é um produto para fins medicinais ou terapêuticos alterado, adulterado ou falsificado, ou seja, situações em que há, de fato, uma mudança na substância do objeto material em si, uma alteração do produto em si, da substância do produto. E a mesma pena, então, vai se aplicar não para uma hipótese em que efetivamente não haverá uma alteração do produto em si, mas em que faltará um registro formal, uma autorização formal para importação do órgão sanitário competente. Então, no primeiro caso que mencionei aqui, há uma alteração da substância. No segundo, não há uma alteração da substância, mas falta um registro formal. E aqui, sem reduzir, claro, a importância do registro formal da Anvisa. Mas vejam que essa substância, mesmo que não tenha um registro formal da Anvisa, ela poderá eventualmente ser reconhecida por outras agências internacionais e não dispor de um reconhecimento apenas no Brasil. Então, vejam que também nesse aspecto há essa discrepância.
O outro ponto que leva à discrepância e conduz a essa desproporcionalidade é o intervalo de pena previsto. Então, vejam, há uma pena mínima de 10 anos bastante alta e também um intervalo pequeno de 10 a 15 anos. Isso faz com que o magistrado, na individualização da pena, fique manietado, ele não tem grandes possibilidades de adequar a pena à lesividade da conduta. Há pouca margem para calibrar a resposta penal de acordo com as diferentes lesividades de condutas abarcadas pelo tipo penal, também por conta desse intervalo restrito e bastante alto das sanções. Então, veja, a nosso sentir, há sim uma inconstitucionalidade nesse artigo 273 por conta da desproporcionalidade da pena. E essa inconstitucionalidade se reforça também se debruçamos os olhos a partir da conduta concreta imposta ao réu, que é a importação de medicamentos sem registro sanitário. Vejam, Vossas Excelências, se estivéssemos tratando de importação de droga, a pena seria muito menor. Então, se o objeto da conduta envolver um produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sem o devido registro, a pena será de 10 a 15 anos, com inexorável regime inicial fechado. Mas se a mesma conduta recaísse sobre droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nós teríamos uma pena muito menor e ainda com essa possibilidade de aplicação da causa de diminuição naquelas hipóteses da privilegiadora, que poderiam, inclusive, fazer a pena chegar até 1 ano e 8 meses, na melhor das hipóteses. Então, vejam que, mesmo a partir desse viés da conduta concreta, há essa inconstitucionalidade. A ponto, excelência, de nós chegarmos ao extremo de ser mais favorável para o réu caracterizar o objeto material da conduta como droga, em vez de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E não nos parece que há qualquer racionalidade que possa sustentar essa distinção. Veja, então, que essa desproporcionalidade da pena, a nosso sentir, conduz à inconstitucionalidade do tipo penal, ou ao menos a inconstitucionalidade dessa conduta, ou da subsunção dessa conduta de que estamos a tratar concretamente. Por quê? Porque, na verdade, o tipo ele é inscindível, ele é uma unidade lógica. Então, se há uma desproporcionalidade da pena, cai também o preceito primário do tipo. Não há como estabelecer essa cisão. Por isso, a inconstitucionalidade recai e fulmina o tipo por inteiro. E nesse ponto estamos também, em termos técnicos, de acordo com a manifestação do Ministério Público Federal, do eminente Procurador-Geral da República, no sentido de que haveria uma dificuldade em estabelecer a junção de tipos penais, de pegar emprestado o preceito secundário de um tipo penal para aplicar ao preceito primário de outro. E criar-se-ia, assim, de fato, um terceiro gênero, o que viola o princípio da legalidade. Então, estamos de acordo que há um efeito repristinatório para que prevaleça a redação legal anterior à Lei 9.677 de 98, que foi justamente a lei que moldou o tipo penal que, ora, estamos a caracterizar como inconstitucional. Excelências, em breves palavras, essa é a manifestação da Defensoria Pública da União. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a intervenção do Dr. Gustavo Zorteia, na qualidade de Defensor Público Federal, e passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, para o voto. Presidente, cumprimento, agora sim, com o nome completo, de desculpas do Dr. Gustavo Zorteia da Silva, que se manifesta em nome da Defensoria Pública da União. E, presidente, eu fiz distribuir o meu voto, que é relativamente longo, mas penso que, no fundo, a questão é relativamente simples no diagnóstico de qual é o problema e que envolve alguma complexidade em relação a qual das alternativas de solução nós devemos nos filiar. Apenas relembrando, e o doutor Gustavo já mencionou, em 1998,
com o objetivo de testar a eficácia de um novo equipamento, um grande laboratório produziu um lote de pílulas anticoncepcionais que não tinham os hormônios inibidores da ovulação e, portanto, o seu componente era tipicamente farinha. Esse lote de pílulas foi indevidamente comercializado e uma grande quantidade de mulheres engravidou quando elas não desejavam ter engravidado por falha desse produto. O caso ficou conhecido como o caso das pílulas de farinha. Esse episódio motivou uma investigação mais ampla, com grande exposição na mídia, na qual se identificaram diversos laboratórios clandestinos que falsificavam as substâncias ativas de diversos outros medicamentos, os princípios ativos de diversos outros medicamentos. E a reação a esse comportamento delituoso levou à edição da lei que ficou conhecida como a Lei dos Remédios, a Lei 9677 de 1998, que basicamente modificou o tipo penal deste artigo que está aqui em discussão, o artigo 273, que na redação antiga cuidava da alteração de substância alimentícia ou medicinal e que até então esse fato era punido com 3 anos de reclusão e a nova lei passa a puni-lo com 10 a 15 anos de reclusão. Esse foi o contexto em que surgiu esse dispositivo que, nesse momento, está sendo impugnado. O fato é que dessa legislação resultou que o Código Penal, atualmente, equipara situações de fato que são bastante distintas, tanto quanto à conduta, como quanto às consequências potenciais. Portanto, a mera importação e comercialização de um medicamento que não esteja registrado na Anvisa é punida com as mesmas penas da falsificação ou adulteração de um medicamento, ou seja, muitas vezes sem que o sal ativo esteja presente e, portanto, enganando o consumidor, que pode contrair doenças graves e pode até morrer quando pensava estar se tratando. Portanto, as situações são bastante diferentes e a incidência da mesma pena a ambas é que gera a perplexidade que aqui já foi destacada da tribuna, tanto pelo senhor Procurador-Geral da República, quanto pelo representante da Defensoria Pública da União. De modo que é preciso ver essas penas e esse dispositivo do Código Penal à luz dos princípios constitucionais e até internacionais que regem a matéria. E aí nós vamos encontrar no Brasil e alhures um certo consenso acerca da vedação das penas cruéis e incomuns. Os ordenamentos jurídicos, desde pelo menos a Declaração de Direitos inglesa, lá de 1689, depois da Revolução Gloriosa, ou assim eles a chamam, já passou a prever a inadmissão das penas cruéis ou inusuais, o que foi repetido, também lembrou o doutor Aras, na 8ª emenda da Constituição Americana e igualmente repetido no Pacto pelos Direitos Civis, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, cujo artigo 5º diz: ninguém será submetido nem a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, reproduzido no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Convenção Europeia. E também na Constituição Brasileira, cujo artigo 5º, inciso 47, tem dispositivo expresso que veda as chamadas penas cruéis.
Ademais, a Constituição brasileira também prevê, no artigo 5º, 46, a individualização da pena, o que significa que a pena deve considerar a situação particular do caso e da pessoa envolvida de uma maneira personalizada e de acordo com as características e peculiaridades do caso e da pessoa, e não com uma fórmula genérica que abarque situações bastante heterogêneas. Portanto, se a lei trata com a mesma gravidade situações de reprovabilidade diversas, não há individualização da pena. Portanto, temos um problema de crueldade, temos um problema de não individualização e também, como destacado, temos um problema de proporcionalidade. O princípio ou o mandamento da proporcionalidade, como é de conhecimento comum, ele veda o princípio ou o mandamento tanto a proteção deficiente, como também estabelece a vedação do excesso. E o excesso aqui também, como já destacado da tribuna, salta aos olhos. A pena mínima da comercialização de medicamentos sem registro, que é o nosso caso aqui, é maior do que a prevista para o estupro de vulnerável, Código Penal, artigo 217-A, é maior do que a pena para a extorsão mediante sequestro e é maior do que a pena para a tortura seguida de morte. Não é difícil demonstrar a falta de proporcionalidade aqui, porque em matéria penal, a proporcionalidade deve levar em conta a importância do bem jurídico que esteja sendo tutelado, a vida é mais importante do que o patrimônio, deve levar em conta o grau de afetação do bem jurídico, um delito de lesão é mais grave que um de perigo, um delito consumado é mais grave do que um meramente tentado. Em terceiro lugar, deve levar em conta o elemento subjetivo, se o crime é doloso, é mais grave do que um crime culposo, e a forma de participação do agente no delito, se ele é meramente acessório ou se ele foi o protagonista da ação. Portanto, presidente e prezados colegas, eu não tenho dificuldade de concluir pela declaração incidental de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º, letra B, número 1 do Código Penal. A pena de 10 a 15 anos pela importação e comercialização de medicamentos sem registro não passa, nem no teste da crueldade, nem no da individualização da pena, nem no da proporcionalidade. Reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário, ou seja, da fixação da pena, não do tipo penal, resta decidir, então, o que nos cabe fazer. E aqui há 3 possibilidades teoricamente possíveis, presidente. A primeira é reconhecer, como pretende o réu, a inaplicabilidade do tipo penal por falta de sanção. Portanto, tese 1, como caiu o preceito secundário, você tem uma definição do tipo, mas não tem uma sanção válida. A segunda possibilidade, defendida da tribuna pelo ilustre Procurador-Geral da República, é a repristinação da pena prevista na redação anterior do artigo 273, anterior à Lei dos Remédios, que, como disse, sucedeu àquele episódio das pílulas de farinha, exacerbando as penas. E a terceira possibilidade é a aplicação de um tipo penal análogo. A primeira solução, de não aplicar sanção alguma, não parece boa, porque desconsideraria a manifestação do legislador sobre a reprovabilidade da conduta
e levaria à total impunidade de um comportamento que o legislador considerou reprovável, tanto que tipificou. A segunda solução também não me parece a ideal, embora dogmaticamente seja uma solução bastante razoável, que seria a repristinação da pena prevista no artigo 273, na redação anterior. Mas é que o artigo 273, na redação anterior, ele contemplava um delito, uma definição bastante diferente e bastante atenuada em relação à que nós estamos tratando aqui. E, inclusive, não cobria esta situação da importação de medicamentos sem registro, apenas falava em alterar substância alimentícia ou medicinal. Portanto, eu teria dúvida, sem ser radical a respeito, mas teria dúvida sobre a desejabilidade da repristinação, até porque a pena original era uma pena pequena que claramente o legislador quis aumentar, que era uma pena de 1 a 3 anos. E multa de 1 a 5 contos de réis, para verem como era antiga a redação. De modo, presidente, que eu estou considerando como a melhor solução para a hipótese uma decisão substitutiva do preceito secundário, na linha do que já vem fazendo outros tribunais, sendo certo que não se trataria de analogia em malam partem, porque justamente o contrário, ela está sendo usada para afastar a incidência da pena mais gravosa, aplicando-se uma pena menos gravosa num tipo de decisão. Acaso, e ainda recentemente, eu mesmo escrevi um artigo com a professora Patrícia Perrone Campos Melo sobre técnicas de decisão em controle de constitucionalidade, entre as decisões interpretativas e as decisões construtivas, que os italianos chamam de manipulativas, e ali você admite decisões aditivas, quando há uma omissão parcial, mas decisões substitutivas, quando a declaração de inconstitucionalidade deixa um vazio que produz um resultado igualmente indesejado ou inaceitável pelo ordenamento jurídico constitucional, o que me parece ser o caso aqui, com um detalhe importante. Há um precedente relevante, aqui mesmo do tribunal, creio que da relatoria, aqui confirmo, do ministro Marco Aurélio, que foi aquele caso que envolvia a Lei Maria da Penha, em que era a Lei 9.099 de 95, em que se previa que a ação penal, no caso de violência doméstica, era condicionada à representação. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa previsão e substituiu-a pela previsão de que a ação penal seria incondicionada naquela hipótese. É uma situação excepcional, mas é uma situação na qual a declaração de inconstitucionalidade deixa um vácuo normativo que produz consequência mais gravosa ainda do que se mantivesse no sistema a norma invalidada. Portanto, a mim me parece que a melhor solução aqui é a da analogia, que é uma analogia em bonam partem. E aqui, presidente, já chego na minha conclusão, e gostaria de peremptoriamente e na parte irredutível do meu pronunciamento, declarar a inconstitucionalidade incidental do artigo 273, parágrafo 1º, letra B, inciso 1 do Código Penal. Esse é o coração da minha decisão. E agora eu submeto à deliberação coletiva
o que nós devemos colocar no lugar. As alternativas que se apresentam são, de acordo com o TRF-4, o TRF-4, neste caso, aplicou a lei de drogas, o artigo 33 do tráfico. Portanto, esta é a analogia proposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que foi aplicada aqui no caso concreto. Embora essa analogia com a lei de drogas produza quantitativos de pena mais razoáveis, e o doutor Gustavo mostrou da tribuna como era melhor dizer que é traficante de drogas do que de ter importado um medicamento sem registro, eu ainda assim não acho que esta seja a melhor analogia. Não apenas pelo estigma do tráfico de drogas, mas também pelo fato de que a legislação de drogas, ela presume o potencial nocivo, lesivo da substância traficada, ao passo que isso não está presente, em tese, na simples importação de um medicamento sem registro, que pode, inclusive, ser um ato ingênuo de algum de nós que viajou e trouxe um remédio na mala que, por acaso, tenha tomado no exterior. Não acho que seja a repristinação a melhor solução, porque acho que o tipo original não contemplava essa hipótese e a pena era bastante modesta, mas acho, presidente, que esta tipificação do artigo 273, parágrafo 1º, letra B1, é uma hipótese específica de contrabando. Contrabando de um medicamento sem registro na Anvisa e, portanto, sem a declaração própria. E, portanto, me parece, inclusive pelo quantitativo da pena, que a melhor solução é a vista da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário que continha a pena para o crime específico, aplicar a pena que vale para o crime geral de contrabando. Veja, eu estou considerando, e me parece ser o caso, que a importação de um medicamento sem o registro adequado é mais equiparável ao contrabando do que ao tráfico de drogas. E a pena para o contrabando, que é o artigo 334-A, importar ou exportar mercadoria proibida, pena, reclusão de 2 a 5 anos. E diz o mesmo artigo, incorre na mesma pena quem? 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Eu acho que caindo o 273, parágrafo 1º, letra B1, no seu preceito secundário, deve-se aplicar essa tipificação que rigorosamente se amolda à hipótese, embora em caráter mais genérico, com a pena de 2 a 5 anos, bastante mais razoável do que a pena de 10 a 15 anos prevista naquele dispositivo. Portanto, presidente, e em conclusão, e apenas reiterando, o meu voto, em essência, é pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. Assentada essa premissa, eu trago à deliberação coletiva do tribunal, porque é uma medida substitutiva, mas me parece a melhor possível, esta ideia que acabo de anunciar, de tratar este delito aplicando a ele a pena de contrabando. E, portanto, a minha tese de julgamento é a seguinte: é inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º, B1 do Código Penal, devendo ser aplicadas à violação das condutas previstas no seu preceito primário, mediante analogia favorável ao réu, as penas previstas no artigo 334-A do Código Penal.
334-A, sendo a tipificação do crime de contrabando. De modo, presidente, que eu estou desprovendo o recurso do Ministério Público e provendo parcialmente o recurso do réu para este fim que acabo de enunciar. É assim que voto, presidente. Muito obrigado, ministro Roberto Barroso. Eu passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores ministros, senhoras ministras. Boa tarde, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, aos advogados inscritos, doutora Carmen. Presidente, eu vou fazer juntada de voto e trouxe apenas um resumo para não me alongar, em que pese a relevância do tema. Cinge-se a controvérsia saber se é ou não inconstitucional o artigo 273 do Código Penal, com nova redação que lhe foi atribuída pela Lei 9.677, de 2 de julho de 98, por violar o princípio da proporcionalidade e de razoabilidade da pena prevista. A questão é, de fato, relevante. A ilustre subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, em seu pronunciamento, entende que, a prevalecer o entendimento impugnado, inúmeros feitos de idêntica natureza serão julgados pela Justiça Federal com desvirtuamento das normas que regem o processo penal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição, postulado da reserva constitucional absoluta de lei em sentido formal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Pois bem, é certo que, no âmbito do direito penal, o legislador deve sempre observar, ao criar dispositivos incriminadores e suas penas, o respeito aos princípios fundamentais da Constituição, guardando relação obrigatória com a defesa de interesses relevantes. Por isso que está sujeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao princípio da ofensividade da norma incriminadora, evitando-se, dessa forma, excessos tanto do legislador quanto do aplicador da lei. Examinando a necessidade de se observar a relevância da proporcionalidade no exame da constitucionalidade das leis restritivas de direitos, o eminente ministro Gilmar Mendes, na sua obra Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, Estudos de Direito Constitucional, São Paulo, Celso Bastos, editor 1998, página 68, conclui que há de se atender a rigorosa ponderação entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador, aferindo-se a legitimidade das leis restritivas, tendo em vista a sua necessidade, adequação e proporcionalidade, justa medida. Também o ensinamento de Miguel Reale Júnior, em sua obra Inconstitucionalidade das Leis de Remédios, Revista dos Tribunais, volume 763, 99, página 415 a 431, consigna que, na busca da institucionalização de um Estado democrático de direito, dentre eles estão os valores supremos da liberdade e da justiça, importando na concretização do justo, do razoável e proporcional, estendendo-se a justiça material desde a elaboração legislativa até a aplicação efetiva das normas. E após análise de todos os tipos penais incriminadores do artigo 273 do Código Penal, conclui que, de fato, a inconstitucionalidade por lesão aos valores e princípios constitucionais é patente, dada a extensão da desmedida promovida pela novel normativa penal. Passo a analisar o primeiro questionamento do eminente relator. 1. Se a cominação da pena em abstrato prevista para a importação de medicamentos sem registro, tipificado no artigo 273, parágrafo 1b, inciso 1 do Código Penal, viola os princípios da proporcionalidade e da ofensividade. Desses termos, verificam que o réu foi condenado pelo crime descrito no parágrafo 1b1 do artigo 273 do Código Penal, que dispõe: está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, em relação a produtos em quaisquer das seguintes condições. 1. Sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. A pena combinada é de reclusão de 10 a 15 anos e multa, sendo considerado ainda hediondo
nos termos da Lei 9.695 de 98. Nesse caso, o inciso 1, parágrafo 1º-b do artigo 273 do Código Penal não classifica o crime como de perigo concreto, não guarda adequada relação com o bem juridicamente protegido e a saúde pública. O legislador considera crime punido com pena de reclusão de 10 a 15 anos, mais multa, e ainda considera como crime hediondo o fato de vender medicamento, cosmético ou saneante sem registro no órgão de vigilância sanitária, indiferentemente se o produto comercializado é inócuo ou nocivo à saúde pública, que é o fator configurador do tipo penal. O que se observa, no caso, é que o inciso 1 do parágrafo 1º-b descreve ilícito administrativo já previsto na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária, punido com advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento de registro e ou multa. Artigo 10, inciso 4. Constitui infração o ato de importar, vender, ceder medicamentos, insumos farmacêuticos, saneantes, cosméticos, sem registro do órgão sanitário competente. Ademais, a gravidade do fato para a saúde pública, a análise de suas circunstâncias, se calamitosas ou não à saúde, devem ser sopesadas na esfera administrativa. São, entretanto, as mesmas conduta e consequências despoticamente desprezadas pelo legislador penal, que sanciona com penas mais graves do que a do homicídio doloso a venda de remédio, saneante ou cosmético sem registro, independentemente de ter havido qualquer efeito negativo ou perigo à saúde pública. Miguel Reale Júnior, na obra já citada. Nesse mesmo sentido, o ensinamento de Celso Delmanto e outros, em face da pressa do Congresso Nacional e rigor legislativo, deu ao Brasil leis penais draconianas, abro aspas, tornando o crime hediondo condutas que mais se aproximam de meras infrações administrativas, como a importação de remédio ainda não registrado nos órgãos competentes, sem sequer indagar se a droga faria bem ou mal à saúde do doente, combinando pena privativa de liberdade altíssima para a conduta que se limita a descumprir regramento administrativo, o que leva à conclusão inexorável de que se trata de norma desenganadamente inconstitucional por violação da garantia do devido processo legal. Em seu aspecto substantivo, que pressupõe o correto processo de elaboração legislativa que as leis sejam proporcionais e razoáveis. A propósito, no mesmo diapasão, leia-se a dignidade do processo penal, de Canuto Mendes e Laudia Tussi, teoria do processo penal de Rogério Tussi e Código Penal comentado de Guilherme Souza, entre outros. Contudo, mesmo tratando de cumprimento de norma administrativa, esse fato, conforme a jurisprudência dessa Corte, não afasta por si só que simultaneamente configure infração penal. Precedente no recurso extraordinário 319.556, relatoria do ministro Sepúlveda pertence, publicado no Diário de 12 de abril de 2002. Impossível como não chegar à conclusão de que há manifesta desproporcionalidade entre o delito descrito e a pena a ser aplicada, desconsiderando como crime de perigo abstrato presidente. Estamos ouvindo. Caiu a... Não, mas dá para ouvir você. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Tá. É impossível como não chegar à conclusão de que há manifesta desproporcionalidade entre o delito descrito e a pena a ser aplicada, considerando como crime de perigo abstrato, independendo de prova da ocorrência do efetivo risco para quem quer que seja, fica ainda mais evidente a falta de harmonia entre o delito e a pena. Há, com efeito, verdadeira e gritante distorção entre a gravidade da conduta descrita nesse inciso 1, de vender remédio sem registro no órgão sanitário, e a gravidade da pena em abstrato. Dessa forma, inconstitucional o preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade e ofensividade. O segundo questionamento refere-se à aplicação do preceito secundário de outro tipo penal para a fixação da pena pela importação de medicamentos sem registro, ou seja,
se é possível utilizar preceito secundário de outro tipo penal para fixação da pena pela importação de medicamentos em registro. Senhor presidente, não me é desconhecido o entendimento desta Corte em não se admitir a combinação entre preceitos normativos, HC número 92.628, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, segunda turma, publicado no Diário de 19 de dezembro de 2008. No caso concreto, o exame da questão em discussão se refere ao preceito secundário que impõe uma pena entre 10 a 15 anos de reclusão, evidentemente desproporcional para um crime de perigo abstrato que envolve condutas muito distintas. Destarte valeu-se o tribunal acorde analogia em favor do réu para aplicar a pena do tráfico de entorpecentes. Isto porque o preceito secundário do artigo 273 do Código Penal é claramente desproporcional com o crime narrado. Na hipótese, a conduta atribuída ao réu foi a de importar irregularmente medicamentos, além de expor à venda e vender produtos destinados a fins medicinais, especificamente o medicamento Alprostadil, 500 miligramas, de nome comercial Prostin VR, sem o devido registro junto à Anvisa. E conforme consta nos autos, houve venda do medicamento Alprostadil ao Hospital Universitário de Santa Maria, ao Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo e para o Hospital de Clínicas das Clínicas de Porto Alegre. Contudo, consta dos autos que o princípio ativo do fármaco não está inserido nas listas da portaria do Ministério da Saúde, número 344 de 98, e não foram descritos satisfatoriamente na denúncia os efeitos que o medicamento pode causar no usuário, não sendo possível o enquadramento do fato como tráfico de drogas. Desse modo, pela existência de elemento comum, entendeu permitida a classificação do delito do artigo 273, parágrafo 1º-B do Código Penal, com a observância das consequências do julgamento da arguição de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal Acor, afastando, porém, o rigor da norma e aplicando-se o preceito secundário da Lei de Drogas. Ora, é sabido que este Supremo Tribunal Federal decidiu que o Judiciário não pode, sob o pretexto de violação aos princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade, exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da atividade legiferante e, por via de consequência, incorrer em violação ao princípio da separação de poderes, cabendo ao Poder Legislativo a adoção de política criminal em que se estabelece a quantidade da pena em abstrato que recai sobre o transgressor da norma penal. Recurso extraordinário 358.315, Minas Gerais, relatoria da ministra Inglês, publicado no Diário de 12 de agosto de 2003. Porém, já há entendimento admitindo o controle da constitucionalidade de normas penais com suposta ofensa aos princípios da lesividade e proporcionalidade, conforme voto proferido no habeas corpus 104.410 da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, onde consigna que o princípio da ofensividade vincula toda a atividade de interpretação da lei penal, devendo orientar a própria aplicação da lei. E é nesse entendimento de possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal pelo Poder Judiciário, porque a pena constitui forma de intervenção estatal mais severa no âmbito das liberdades individuais, uma vez que o Legislativo não pode atuar de maneira imoderada, nem formular regras legais cujo conteúdo revele deliberação absolutamente divorciada dos padrões da razoabilidade. Expressão extraída do habeas corpus 111.844, São Paulo, de relatoria do ministro Celso de Mello, publicado no Diário de 1º de fevereiro de 2013, que tem como correto o enquadramento da norma penal aos princípios constitucionais. Assim, é possível, no caso, aplicar-se a analogia em Bonaparte para adequar o delito ao preceito secundário, mesmo que tenha que lançar mão de preceito secundário de outro crime que melhor se adeque ao caso concreto. Nesse sentido, já há alguns julgados nessa Corte, aplicando o entendimento segundo o qual as penas combinadas ao parágrafo 1b do artigo 273 do Código Penal devem ser substituídas pela pena prevista no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Também entendo que, declarado inconstitucional o preceito secundário do parágrafo 1º-B, inciso 1 do artigo 273 do Código Penal, viável a analogia em favor do réu, aplicando-se pena compatível com os fatos descritos nos autos, tudo prestigiando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Com relação ao recurso do réu, inicialmente, entendo que a tese de repristinação à pena originária não é viável, até mesmo porque a conduta em questão
na redação anterior do artigo 273 do Código Penal, não era tipificada pela lei penal. Configura-se a redação original do dispositivo. Artigo 273, alterar substância alimentícia ou medicinal. 1. Modificando-lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o valor nutritivo ou terapêutico. 2. Suprimindo, total ou parcialmente, qualquer elemento de sua composição normal ou substituindo-o por outro de qualidade inferior. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 1 a 5 contos de réis. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem vende, expõe à venda, tenha em depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo a substância alterada nos termos desse artigo. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena detenção de 2 a 6 meses e multa 200 mil réis a 1 conto de réis. Todavia, tal como o eminente relator, tem o que deve ser provido em parte o recurso da defesa. Com efeito, entendo que é de ser aplicado na espécie a pena do delito de contrabando, por considerar inconstitucional o preceito secundário do delito previsto no parágrafo 1b, inciso 1 do artigo 273 do Código Penal, importação sem registro, por ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da pena em abstrato feita pelo legislador penal. De fato, até a fixação da pena do delito de tráfico de drogas me afigura desproporcional, conforme muito bem demonstrado pelo eminente relator em seu voto, para casos de medicamentos que não possuem substâncias entorpecentes proscritas no Brasil em sua composição e nem foram objeto de adulteração e ou falsificação, sendo livremente vendidos e comprados em outros países e proibidos no Brasil apenas por ainda não terem registro na agência nacional competente, no caso, Anvisa. Cito a título de exemplo a substância melatonina, que demorou vários anos para obter registro na Anvisa, quando já estava há muito tempo liberada nos Estados Unidos e nos países da Europa. Não é preciso grande esforço de análise lógica para se concluir pela desproporcionalidade de se considerar traficante ou de se apenar como traficante alguém que trouxe 2 ou 3 frascos de melatonina ao Brasil de uma viagem aos Estados Unidos até o ano de 2017, ano em que a substância foi liberada pela Anvisa. Ressalte por oportuno que na União Europeia a melatonina já era liberada desde 2007 e nos Estados Unidos bem antes disso. Destaco que esse entendimento, o qual considero mais acertado, tal como o eminente ministro relator, já vem sendo inclusive aplicado em algumas cortes regionais. No voto que irei juntar, mais extenso, junto vários escolos do meu tribunal de origem, TRF da primeira região, e também do tribunal de onde se origina o recurso em apreço, que é o da 4ª região. À vista de tais premissas, declaro a inconstitucionalidade do preceito secundário do parágrafo 1º-B, inciso 1 do artigo 273 do Código Penal, devendo ser aplicada, no caso, o preceito secundário da norma do artigo 334-A do Código Penal, cuja sanção se afigura mais compatível com os fatos narrados em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ante o exposto, senhor presidente, acompanho o eminente relator, a quem gostaria de parabenizar pelo brilhante voto, que muito bem enfocou os relevantes e polêmicos temas em questão para negar provimento ao recurso do Ministério Público Federal e dar parcial provimento ao recurso de Paulo Roberto Pereira, me colocando desde logo de acordo com a tese fixada no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Passo agora a palavra à sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para o voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, caros ministros, cumprimento também o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, o doutor Gustavo, defensor público, que fez, assim como o doutor Augusto Aras, belíssimas sustentações orais. Cumprimento também o professor José Levi, que nos acompanha aqui na sessão. Inicio, presidente, cumprimentando o eminente relator pelo detalhado, não só relatório histórico da questão, e por tratar os 3 pontos importantes dessa questão de forma extremamente minuciosa, o que vai possibilitar também que eu seja extremamente sintético. Juntarei voto por escrito, mas desde já, pedindo todas as vênias à Sua Excelência, assim como ao ministro Nunes Marques, vou apresentar divergência
relação à conclusão do eminente ministro relator. Aqui são 3 as possibilidades, no caso, como já antecipou e votou o eminente ministro relator. A primeira é entender pela constitucionalidade da lei, ou seja, pela constitucionalidade da alteração realizada, independentemente do período de tempo, mas pela constitucionalidade da alteração realizada pelo Congresso Nacional. A segunda possibilidade, a inconstitucionalidade da lei, com o afastamento do preceito secundário das novas sanções e automaticamente, como estabelece a Lei 9868 de 99, efeito repristinatório, é o retorno do preceito secundário anterior à alteração legislativa, ou seja, o retorno do preceito original do Código Penal. E a terceira possibilidade, essa foi adotada pelo eminente ministro relator, agora já acompanhado pelo ministro Nunes Marques, a inconstitucionalidade da alteração legislativa, com afastamento do preceito secundário e utilização, por analogia, de um outro preceito secundário. No recurso, se pede, na discussão, perdão, se pede a aplicação do preceito secundário do tráfico de drogas, entendeu o eminente ministro relator pela aplicação do preceito secundário do contrabando. Dessas 3 possibilidades, presidente, eu inicio pela terceira, que foi adotada e da qual eu divirjo. E divirjo por quê, presidente? Com todas as vênias ao eminente ministro relator. Divirjo com base no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que prevê uma das mais tradicionais e mais importantes garantias do sistema jurídico penal, não só brasileiro, mas do mundo todo, princípios da reserva legal e da anterioridade em matéria penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem combinação legal. E mais, juntando o princípio da reserva legal com o da anterioridade, prevê o inciso 39, da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. O legislador constituinte, adotando o que há de garantia no ramo penal no mundo todo, o legislador constituinte tomou o cuidado de estabelecer a necessidade de prévia ou anterior combinação legal, tanto para o preceito primário quanto para o preceito secundário. Por isso que diz, não há crime sem lei anterior, não há pena sem prévia combinação. Isso, a meu ver, é uma garantia extremamente importante para que todos saibamos quais as sanções a que estamos sujeitos em virtude da prática de condutas típicas previstas no direito penal. Ambos os princípios são essenciais, a meu ver, ao Estado de Direito, porque eles acabam assegurando uma regulamentação da amplitude do exercício do direito sancionador do Estado. A possibilidade, repito aqui, todas as vênias as posições em contrário, mas a possibilidade de permitirmos, pós-fato praticado, a utilização de analogia para aplicação de sanções, isso traz um componente, a meu ver, de insegurança jurídica naquele ramo do direito que é por natureza, o que deve ser mais previsível, que é o sancionatório, aquele que sanciona a liberdade de ir e vir, a liberdade individual. Essa previsão da necessidade, tanto do preceito primário, tipo penal, quanto do preceito secundário, as sanções, previamente e em lei formal, tanto que não admitimos aqui nem medida provisória para estabelecimento de crimes ou sanções, mesmo antes da alteração do artigo 62, não é uma previsão só da Constituição Federal, bem prevista no artigo 8 da Declaração, a famosa Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789,
A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Isso vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes. O ministro Nunes Marques citou, o eminente procurador-geral, doutor Augusto Aras, citou também na sua sustentação oral. Há diversos precedentes, eu cito aqui em meu voto, o HC 95398, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, o HC 92626, do eminente ministro, relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Ambos analisam a impossibilidade da utilização de analogia para que o preceito secundário fosse aproveitado no preceito primário. Aqui uma discussão de furto qualificado e roubo, que as sanções seriam muito próximas. E cito por todos aqui, o nosso colega, amigo, ex-decano da Casa, ministro Celso de Mello, ao analisar que a reserva, abre aspas, a reserva de lei constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas a título primário de órgãos estatais não legislativos. Ainda, ministro Celso de Mello, esta cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que sua incidência reforça o princípio que, fundado na autoridade da Constituição, impõe à administração e à jurisdição a necessária submissão aos comandos estatais exclusivamente do legislador. Não cabe, conclui o ministro Celso de Mello, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador positivo. Por mais que possa parecer razoável a aplicação de um preceito normativo secundário de um tipo penal em relação a outro, isso pode gerar uma insegurança jurídica enorme. E eu pego aqui o exemplo do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Tribunal Regional da 4ª Região, dependendo da conduta, todas tipificadas pelo artigo 273, parágrafo 1º, B, inciso 1 do Código Penal. Ou seja, o tipo penal é o mesmo, mas dependendo das circunstâncias da conduta, ele aplica 4 posições diferentes. Às vezes aplica o preceito normativo secundário do próprio artigo 273, dependendo aqui de qual medicamento, da quantidade de medicamento. Outras vezes aplica o preceito secundário do artigo 33 caput. Ainda em outras vezes aplica uma desclassificação por artigo 334-A. Em outras, o princípio da insignificância. Ou seja, onde está a segurança jurídica em matéria penal, um único tipo penal, um único preceito normativo, que pode ter o preceito secundário de 3 tipos diversos. Então, me parece que, em respeito ao artigo 5º, inciso 39, não seja possível a aplicação de um preceito secundário, seja no tráfico de drogas, seja, e aqui, quando a fundamentação pedindo o tráfico de drogas, é porque a objetividade jurídica defendida pelos tipos penais, o legislador classifica como as mesmas. É a proteção à saúde pública, enquanto no caso do contrabando, a objetividade jurídica é a defesa da administração pública, né? A defesa do erário. São crimes praticados contra a administração em geral. Mas num caso ou no outro, me parece não ser possível aplicar o preceito secundário de uma outra norma que não tipificada especificamente para a conduta praticada pelo agente. Então, por isso afasto essa possibilidade, pedindo novamente todas as vênias ao eminente relator.
A segunda possibilidade, que aqui trato as outras duas em conjunto, seria a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Não tenho dúvidas também, como detalhado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Cássio Nunes Marques, da total irrazoabilidade da alteração legislativa. Numa breve tabela, assim como fizeram os eminentes ministros que me antecederam, nós podemos verificar que a pena de reclusão de 10 a 15 anos por um crime que é tipificado como crime, que é um crime que é classificado como crime hediondo, se compararmos com os crimes mais graves, o homicídio é 6 a 20. O roubo, com lesão grave, 7 a 18. A extorsão mediante sequestro, 8 a 15. O estupro, 8 a 12. O estupro de vulnerável, 8 a 15. Mesmo crimes contra a saúde pública, epidemia, 10 a 15. Estaria com a mesma pena do crime do artigo 267, alguém causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Ou seja, é totalmente desproporcional. Eu não tenho nenhuma dúvida aqui que houve desrespeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram desrespeitadas as necessárias proporcionalidade, justiça, adequação entre a alteração legislativa feita num momento de clamor popular, mas essa inadequação com todo o ordenamento jurídico penal, acarretando clara e objetivamente a inconstitucionalidade da norma. A atuação do Congresso Nacional nesse aspecto me parece não ter sido acertada e legítima em face da Constituição, porque sem racionalidade, sem proporcionalidade. Aqui acaba configurando uma arbitrariedade e insisto nessa comparação do crime contra a saúde pública também da epidemia. Se previu exatamente as mesmas sanções de alguém que cause uma epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então, não há, ao meu ver, a mínima possibilidade da manutenção da norma no ordenamento jurídico, devendo ser declarada inconstitucional. Ao se declarar inconstitucional, e aqui a posição que coloco, divergindo do eminente ministro relator, aqui a minha conclusão, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo, e no caso aqui da alteração legislativa em sede do Supremo Tribunal Federal, vai acarretar, até porque repercussão geral terá, os denominados efeitos repristinatórios, como muito bem salientado em ambas as sustentações orais. Ou seja, uma vez que a decretação de nulidade da lei torna sem efeito a antiga revogação que ela produzira. A lei supostamente revogada por ser inconstitucional, a lei supostamente revogada por uma lei nula, por uma lei inconstitucional, jamais foi revogada. Então, não haveria nenhuma solução de continuidade. O preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, em momento algum, teria saído do ordenamento jurídico, garantindo segurança jurídica a todos os casos semelhantes. Mas a sanção é pequena. 1 a 3 anos, a sanção é pequena. Olha, mas é uma sanção que garante a segurança jurídica, garante um tratamento uniforme e possibilita ao Congresso Nacional, a qualquer momento, alterar essa sanção. Então, nesses termos, entendo que devemos declarar a inconstitucionalidade da alteração proposta no artigo 273, inclusive 273, parágrafo 1º-b, pela Lei 9.677, aplicando aqui os efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade, de maneira a manter a redação original. Dessa forma, presidente, em conclusão, eu nego provimento
ao recurso extraordinário do Ministério Público e dou provimento ao recurso extraordinário de Paulo Roberto Pereira para declarar inconstitucional o artigo 273, o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, na redação dada pela Lei 9677, de 98, aplicando-se o efeito repristinatório à norma, à declaração de inconstitucionalidade, retornando, como se nunca tivesse realmente saído do ordenamento jurídico, a redação original, que prevê a sanção de 1 a 3 anos, e determinando que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proceda à nova dosimetria da pena com base na lei original, no artigo 273, com a sua redação original do Código Penal, 1 a 3 anos. E fixo a seguinte tese de julgamento. É inconstitucional a redação dada ao preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 1º, do Código Penal, pela Lei 9677 de 1998, devendo ser aplicadas às violações às condutas previstas no seu preceito primário as sanções previstas na redação original do Código Penal. É o voto, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Presidente. Pois não. Vossa Excelência me concede a palavra um minuto como relator? Pois não. Pode usar a palavra. Eu ouvi com toda atenção o voto do ministro Alexandre de Moraes. Na parte mais essencial, Sua Excelência acompanha o meu voto no sentido da inconstitucionalidade desse preceito secundário. Porém, propõe a repristinação. Com todas as vênias, eu acho que esta não é a solução correta, pela razão que vou expor muito brevemente. O artigo 273 do Código Penal, na versão original, ou seja, o que seria repristinado, nada fala sobre importação de substâncias sem registro. Vou ler o artigo 273 original. Alteração de substância alimentícia ou medicinal. Artigo 273. Alterar substância alimentícia ou medicinal, modificando-lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o valor nutritivo ou terapêutico. 2. Suprimindo total ou parcialmente qualquer elemento de sua composição normal ou substituindo-o por outro de qualidade inferior. Também não é a hipótese. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem vende e expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo substância alterada nos termos desse artigo. Não tem nenhuma menção à importação de substâncias sem registro. Porém, o artigo 273, na sua nova redação, criou uma hipótese específica de contrabando. Se cair essa hipótese específica de contrabando, aplica-se, como propusemos eu e o ministro Cássio, a regra geral do contrabando. E aí, a incidência me parece evidente. O artigo 334, que cuida do contrabando, ministro Ricardo Lewandowski, diz textualmente: importar ou exportar mercadoria proibida. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem? 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. De modo que, ainda que nós declarássemos a inconstitucionalidade até mesmo do preceito primário, prevaleceria a regra geral do contrabando, que expressamente se refere a importar
mercadoria que dependa de registro. Portanto, e em rigor técnico, nem é analogia. Em rigor técnico, o que estamos fazendo é, caindo a regra específica, aplica-se a regra geral. Não há como repristinar uma norma que nem toca em importação de produtos sem registro, ao passo que a norma geral do contrabando expressamente fala em importar mercadorias sem registro. De modo que, em rigor, não é nem analogia, é a aplicação da regra geral diante da queda da regra específica. Era esse o ponto, presidente. Presidente, só para contribuir aqui com esse esclarecimento, me permite? Na verdade, presidente, o que eu proponho é a repristinação do preceito secundário, da sanção. E é importante aqui, se nós retomarmos todas as discussões legislativas que ensejaram a promulgação dessa alteração, todas as condutas, as novas condutas criadas, elas já eram tipificadas com base no artigo 273. Jamais foram tipificadas com base em contrabando por uma questão muito simples. A objetividade jurídica dessas condutas atenta e pretende proteger a saúde pública. O contrabando não tem absolutamente nada a ver com a saúde pública. É por isso que me parece mais próximo aplicar a sanção que historicamente foi aplicada. Obrigado, presidente. Desculpe, o artigo 273 fala em alteração, não fala em importação. E como é que você faz a analogia com o preceito secundário sem ter nenhuma conexão com o preceito primário? Nenhuma, zero. O preceito primário fala alteração de substância alimentícia. Nós estamos falando de importação de medicamento sem registro. Previsão do artigo 334. A nova legislação, nós não estamos declarando inconstitucional integralmente a nova legislação. Então, a sanção prevista, ela vai abarcar os novos tipos penais. Agora, jamais houve, seja por parte do Congresso, seja pela doutrina, e o próprio Supremo aplicando essas normas e analisando em HC, e nos vários habeas corpus, jamais houve essa confusão entre objetividade jurídica, saúde pública e crime contra a administração pública, contrabando. Mas exatamente essa é a divergência, por isso que eu propus a divergência, as duas posições são absolutamente sendo respeitadas. As posições estão colocadas. Presidente, só para deixar claro, a lei, especificamente a lei. Um segundinho que não para de entrar texto aqui, eu vou dizer a lei especificamente. A lei 9677. 360 de 76 descreve as substâncias, inclusive medicinais, que não podem ser trazidas sem registro, ao tempo em que não havia o 273, só havia a previsão de contrabando. Portanto, era o complemento à previsão de contrabando. Tá bem. Então, já ouvidas as duas posições divergentes, tendo em vista o horário regimental, eu suspendo os trabalhos pelo tempo regimental de 30 minutos, quando então voltaremos para a tomada dos votos subsequentes. Boa tarde e suspendo a sessão.